Olá pessoal do Help Química, sejam todo mundo bem-vindo então à nossa aula de número 139. Galera, na aula de hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre eletrólise em soluções aquosas. Pessoal, eu já vou começar essa aula dizendo, por favor, tire qualquer tipo de distração que vocês possam estar tendo. Se possível, assista essa aula conectado num fone de ouvido. Por quê? Essa aula aqui, eu como criador do canal Help Química, e como eu gravo todas as aulas, eu acredito que esse conteúdo, na minha opinião, da aula de hoje vai ser a mais difícil de todas as aulas que nós teremos aqui no Help Química para um curso de ensino médio. Então, nada do que nós vimos até agora eu acho que vai ter o grau de dificuldade que essa aula vai ter. Talvez não para todo mundo, talvez para algumas pessoas seja fácil, mas eu falo que no geral eu creio que a maioria vai ter muita dificuldade. Então eu já peço de uma vez para tirar todas as distrações, né, para vocês conseguirem acompanhar a aula legal. Aproveitando, pega uma pipoquinha também, porque a aula vai ser bem longa, porque eu pretendo ir bem devagar nessa parte aqui da matéria de hoje, beleza? Então tá bom, vamos começar a aula então, sem perder mais tempo. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que eu já havia começado a falar na aula passada para vocês. Então, pessoal, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre eletrólise ígnea, certo? Qual que era a ideia da eletrólise ígnea? A eletrólise ígnea acontece quando nós derretemos, nós fundimos um sal, beleza? Só que o sal que ele é fundido, ele pode ser um processo caro, porque vocês lembram que eu falei, nós não conseguiríamos a temperatura de 800 e bordoada no fogão da nossa casa. Então, às vezes, para manter isso em termos industriais, acaba gerando um alto custo para o patrão, e ele não quer isso, né? Então, os químicos, eles pensaram numa outra forma, né? Com que? Usando água, ao invés de usar eletrólise ígnea. Porque em soluções aquosas, nós conseguiríamos ter um processo, digamos, mais barato de fazer acontecer, beleza? Quando nós estamos trabalhando com soluções, nós temos que lembrar o seguinte: a água, ela sofre autoionização, né? Nós já chegamos a discutir um pouquinho sobre isso lá nas nossas aulas, não me recordo agora o número da aula aqui, mas é na nossa aula lá no capítulo da playlist de equilíbrios. É a aula de número 110, tá? Que nós falamos um pouquinho sobre a autoionização da água, que é o produto iônico da água, belezinha? Então nós já havíamos dado uma discutida nisso aqui nessa aula passada lá. Então, pessoal, temos que lembrar que é o seguinte: quando a água ela sofre autoionização, o que significa dizer que a água sofre autoionização? Ela vai se desmembrar em íons H+, e íons OH-, beleza? Facinho, facinho, né? Beleza. Só que quando nós estamos tratando de eletrólise em soluções aquosas, esses íons H+, e esses íons OH-, eles vão competir com os íons dos sais que estão dentro da solução. E isso daqui, então, pessoal, nós podemos ter o seguinte esqueminha aqui para eletrólise em solução aquosa. Temos aqui a cubeta, né? Como nós havíamos desenhado o mesmo esqueminha lá da eletrólise ígnea, né? E quando nós temos essa cubetinha aqui dentro dela nós temos que lembrar que nós teremos os cátions provenientes dos sais e os ânions também provenientes dos sais. E nós também teremos íons H+ proveniente da autoionização da água e também íons OH- proveniente da autoionização da água. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como proceder? Como eu vou saber qual que é o íon que vai reagir, qual que é o produto que vai formar, o que eu vou ter dentro daquela cubeta, o que eu vou ter em relação de termos industriais para obter aquilo? Para isso, nós precisamos fazer a seguinte tabelinha, nós precisamos montar uma tabelinha que é o seguinte: as prioridades. Quando eu estou falando com prioridades de reação, quando eu olho aqui para os cátions, todos os cátions vão ter preferência de reagir antes do íon H+, com exceção dos cátions que é ligado com algum ânion que pertence
Aliás, perdão, todos os cátions vão ter prioridade de reagir antes do íon H+, com exceção dos cátions formados por alguém da família 1A, da família 2A e do alumínio. Então, por exemplo, o NaCl em eletrólise ígnea, ele não reagiria antes do H+, né? Nós teríamos o H+ aqui, digamos, roubando, né, os elétrons que estariam chegando e reagindo antes dos íons Na+. Então, por isso que a obtenção do NaCl em solução aquosa, perdão, do sódio metálico não é legal em solução aquosa, e sim em eletrólise ígnea. Passando então essa ordem de prioridade, né, quando esses cátions aqui não reagem, nós temos a segunda opção, que é os íons H+, beleza? E como opção final, são esses cátions aqui que não reagiram na primeira opção. Belezinha? Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício e isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. E agora, nós vamos falar um pouquinho aqui dos ânions. Prestem atenção, galera, olha só. Todos os ânions, eles têm prioridade de reagir antes. Exceto aqueles ânions que contêm oxigênio lá no seu meio ou flúor. Independente se só tem o oxigênio ou se você tem o flúor. Se tem um ânion e nesse ânion tem oxigênio junto, acabou, já não vai reagir mais. Beleza? Aí passa para a segunda prioridade, que é o OH-, certo? E depois vem os outros que não era tão prioritário, que são os ânions com oxigênio, e os que têm a menor prioridade de reação são os ânions com flúor. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei aqui agora há pouco. Não quer dizer que eles não vão reagir mais. Quer dizer que a prioridade deles vai ser, digamos, retardada. Vai ser um pouquinho mais pra frente. Beleza? Então, vamos entender como que isso daqui funciona, que eu sei que não deve estar fazendo o menor sentido para a maioria, tá? Esse exemplozinho que eu vou dar aqui agora, vocês podem encontrar ele na página 174 do nosso livro de Química volume 2, da versão 2.0, tá? É a versão antiga que eu ainda estou usando para gravar essa aula. Ele é um exercício 823 do livro, beleza? E ele fala o seguinte: determine a equação global da eletrólise de uma solução aquosa de nitrato de ferro 2, né? Que é o FeNO3, 2. Muito bem. Se ele está, então, aqui, pessoal, ele está falando de solução, essas coisas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: nós vamos colocar aqui, equacionar todos os fenômenos que podem ocorrer aqui dentro, beleza? O primeiro fenômeno vai ser a dissociação do nitrato de ferro. Então, a dissociação do nitrato de ferro em água, né? Porque ele falou solução, então fica aí subentendido que seja em água. Então, essa dissociação aqui, ela nos geraria íons Fe2+, mais íons, né? 2NO3-. Beleza? Facinho, facinho, né? Aqui agora nós temos também a equação da autoionização da água. Como que é a autoionização da água? É aquela que nós vimos lá no começo da aula, né? Aqui eu não estou colocando os estados físicos de propósito. Opa, coloquei um 2 aqui no lugar errado. Que dá então a autoionização da água. H+ e OH-. Beleza? Agora, com essas duas informações aqui, nós vamos dar a prioridade para os cátions primeiro. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente marcar. Qual que vai reagir entre os cátions primeiros? A prioridade de reação aqui para os cátions é o íon Fe2+ ou o íon H+. Então, para nós resolvermos isso, nós vamos voltar aqui de novo na tabelinha de prioridade e vermos que todos os cátions eles têm preferências de reagir antes dos íons H+, certo? Exceto os cátions que estão na família 1A, 2A ou o cátion Al3+. Como que? Volto aqui de novo na nossa equaçãozinha aqui. Como que o ferro
ele não está na família 1A, nem na família 2A, e muito menos alumínio, aqui nos cátions, então ele vai ser o cara que vai ter a prioridade de reagir. Então eu vou dar uma destacada aqui nele. Belezinha? Facinho, facinho? Facinho, facinho, né? Agora aqui, para os ânions que já estão pertinho da gente, qual que é a prioridade de reação? Todos os ânions, exceto o que tenha oxigênio ou flúor. Olha só, aqui nessa primeira reação, o ânion ele tem um oxigênio, certo? Então nós saltamos para a nossa segunda prioridade, que é o íon hidroxila. Pessoal, cuidado, não confunda, a hidroxila naturalmente ela tem oxigênio. Quando eu falo exceto com oxigênio, exclui a hidroxila. Beleza? Então a nossa prioridade de reação aqui então vai ser esse ânion aqui. Que no caso nós vamos estar usando a equação aqui da água por inteiro. Beleza? Facinho, facinho? Beleza. De posse desses dados então, pessoal, nós agora temos condições o suficiente para escrevermos a semi-reação catótica. Beleza? A semi-reação catótica vai acontecer aqui com ferro. Então, olha o que está acontecendo com esse ferro. Esse ferro está na forma de íons Fe2+. Ele está aqui, né? Deixa eu pegar minha régua aqui. Indo para Fe0. Beleza? Então ele está aqui. Ele está ganhando 2 elétrons aqui, né? Já que ele acontece a semi-reação catótica. Por que eu sei que é catótica? Porque pensa lá na cubetinha, né? Voltar aqui de novo. O fluxo de elétrons está entrando aqui. E aqui é o cátodo, onde que vai o quê? Acontecer a redução. E o que vai reduzir aqui é o ferro. Então, ele acontece a semi-reação catódica. E aqui, na semi-reação anódica, essa daqui confunde muita gente. Mas muita gente mesmo. Por quê? Quando nós falamos de prioridade de reação dos íons OH-, nós estamos querendo dizer que é o conjunto da água aqui todo que vai estar reagindo. Beleza, pessoal? Então, assim, eu peço, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer isso. Por quê? Quando essa água aqui, quando a prioridade da reação for na hidroxila, a nossa semi-reação anódica será essa. H2O líquida. Ela vai estar aqui produzindo o quê? Eu não estou falando da perda de 2 elétrons aqui em cima. Se esse OH- perder 2 elétrons, o que nós teríamos? Nós teríamos assim, ó, vamos puxar aqui uma janelinha. O OH-, ele é um cara desse jeito. Beleza? E a carga total final disso daqui, ela é negativa. Certinho? Quando eu quero dizer que eu tenho a perda de 2 elétrons, o que acontece? Esse Hzinho aqui, ele foi abandonado, passando o par de elétrons para cá para o oxigênio. Então, nós passamos a ter uma coisa desse tipo aqui. Beleza? Então, em realidade, o que nós estaremos formando aqui é o oxigênio gasoso, meio mol de oxigênio gasoso. Mais os 2 elétrons. Por quê? Lembra lá da outra aula, eu vou ter vários oxigênios desses aqui. E de alguma forma, ele perde para um meio esses 2 elétrons aqui. E como que eu vou ter outro oxigênio da forma desse daqui? Eles se unirão para formar a espécie O2, que é representada aqui. Beleza, pessoal? Então isso realmente gera um bocado de dúvida. Mas assim, tendo essa informação aqui, tomando posse dessa informação,
O resto é facinho, facinho. Por quê? Quando a hidroxila for ser a prioritária de reação, né, eu vou estar formando oxigênio gasoso. Quando o hidrogênio for a prioridade de reação, eu formo hidrogênio gasoso. Olha que coisa fácil. Então, assim, esse baque inicial talvez ele seja mais assustador, mais difícil mesmo de entender. Mas uma vez que nós entendemos isso, o resto fica fácil. Por quê? Elétron corta com elétron aqui e fica todo mundo beleza. Certinho? Sim ou não? Agora nós vamos equacionar a equação global, que é o que o sistema que o enunciado está nos pedindo. Então vamos colocar aqui, equação global, EG. Olha só, nos produtos eu tenho nitrato de ferro, certo? Que está aqui. Resumidamente, colocamos ele aqui, Fe2+, reagindo com quem? Com a água aqui em cima. O que essa reação, então, ela vai estar produzindo lá pra gente? Ela vai estar produzindo o ferro sólido, né, que nem nós vimos aqui, ou seja, seria onde nós perceberemos o aumento de massa em um dos eletrodos, vai estar produzindo meio mol de oxigênio gasoso. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Nós temos aqui ainda, em solução aquosa sem reagir, os íons H+, e os íons NO3-. Beleza? Esses íons, então, vou colocar aqui embaixo só por falta de espaço, vai estar aqui, em solução aquosa. H+, mais NO3-. Esses íons que ficaram sobrando, eles também vão reagir entre si. Por quê? Olha só, positivo com negativo, eles reagem entre si, formando então o ácido nítrico. Beleza? Então tá, pessoal, então essa foi a nossa aula de eletrólise ígnea, tá? Perdão, de eletrólise ígnea não, de eletrólise de solução aquosa. Não se preocupem se vocês não conseguirem entender essa primeira parte aqui. Não é fácil mesmo, eu reconheço isso. Mas continuem na sequência para vocês verem a aplicação disso através de uma aula de exercício. Beleza? Então tá bom, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!